Hoje é uma data muito especial, né? É uma das datas mais especiais dentro do budismo Nichiren da Soka Gakkai, tá? Por quê? Porque ela tem mais a ver com a Soka Gakkai do que com o budismo. Mas como é um dia que fala sobre a relação de mestre e discípulo, tem tudo a ver com o budismo, né? Sem mestre, sem discípulo, não tem nem budismo. Então, prazer foi meu, Tereza. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Silvio Eugênio, quem mais? Augusto Miyasaka, seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Hoje, né, esse dia é o dia 3 de maio. O dia 3 de maio, ele tem todo um histórico, né? Ele começou, na verdade, em 1951, com a posse do Josei Toda como o segundo presidente da Soka Gakkai, tá? Olha só, a Soka Gakkai, ela começou em 1930, tá? E, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 45, ele foi solto, porque ele estava preso junto com o Makiguchi, que faleceu na prisão. Ele foi solto e aí ele deu uma repaginada na Soka Gakkai, né? O que antes era um sistema educacional de criação de valores, agora ele percebeu que era para todos, né? A felicidade é para todos. Então ele mudou o nomezinho ali para Soka Gakkai. E olha só, isso em 45. Por que então que só em 51 que ele chegou a ser nomeado ali como o presidente da Soka Gakkai? Eles estavam criando a organização, né? Então junto com ele tinha várias pessoas ali que ele foi nomeando ali e ele era o diretor-geral. Por quê? Porque a Soka Gakkai ela era afiliada a Nichiren Shoshu, que é o monastério, né, de monges que levava o budismo Nichiren, desde o Nichiren, tá? Então Nikoshonin, Nichimoku Shonin, nananana, até o que estava em vigência ali. Eles montaram a Soka Gakkai como uma sociedade de criação de valores, né, ou seja, budistas leigos filiadas a Nichiren Shoshu. Então ele era diretor-geral, já que tinha essa ligação. Em 51 ele foi nomeado, né? Ele tomou posse como o segundo presidente da Soka Gakkai, tá? Antes ele era diretor-geral, que era na prática praticamente a mesma coisa, tá? Mas aí então ele empossou como presidente em 1951. Ok, passou-se o tempo, tá? E aí em 1960, né, foi a posse do terceiro presidente da Soka Gakkai, que é o nosso atual presidente da SGI, o Dr. Daisaku Ikedo. Opa, tô falando tudo errado aqui hoje, né? Dr. Daisaku Ikeda. Mas tem um ponto importante aqui. Quem conhece um pouco da história, Josei Toda, ele morreu em 1958. Mas o Daisaku Ikeda, ele só assumiu a terceira presidência em 1960. E por quê? Posso te dizer que, inicialmente, ele não quis. Porque ele era o braço direito de Josei Toda, ele estava na linha de frente do Kosen Rufu, inclusive na década de 50, quando o Josei Toda lançou o objetivo de atingir 750 mil famílias budistas, e ele lançou isso quando eles tinham 3 mil famílias, quem abraçou de verdade foi Daisaku Ikeda. Lógico que todas as comunidades ali já faziam uma média de 20, 30, 40 shakubukus por mês. E a coisa, ainda assim, estava devagar. Josei Toda, em certo momento, ele fez umas continhas básicas ali, ele falou assim, nossa, vai demorar 60 anos nessa média aqui, 60 anos para a gente conseguir isso. E Daisaku Ikeda, aqui ó, na pegada, querendo proteger o seu mestre. Esse aqui é um ponto muito importante. Querendo proteger o seu mestre, ele se lançou. E aí, de repente, o Josei Toda percebeu o quanto ele estava ali envolvido, né, e disposto, de repente, num distrito que estava mais fraquinho né, na parte de conversão, né, de Shakubuku, ele falou, Daisaku, vai lá. E de repente, numa pegada ali de um mês, de 30 shakubukus por mês, de repente naquele mês fez 201 shakubukus. Aí Josei Toda falou, vai para aquele outro lá. Aí foi aumentando, 300, 400, 500, chegou até então num determinado distrito que em um único mês tiveram 11.111 conversões. Uau! Pensa numa metade de uma cidade
está se convertendo em um mês, né? O Daisuke Ikeda nem aparecia na sede. Ele só mandava telefonema e falava assim, ó, mais tantos gorronzos, mais tantos gorronzos, mais tantos gorronzos, mais tantos gorronzos. Né? Porque quando a pessoa se converte, ela recebe um gorronzo, né? E isso foi acontecendo. Mas não é porque ele estava nessa linha de frente que quando o Josei Toda faleceu, que ele era já o segundo nome ali. Né? Pensaram, mas quem que vai ser? Quem que vai ser? E aí, por esse motivo, a galera falava, olha, Daisuke Ikeda é o melhor nome a ser indicado. Mas daí veio o peso, né? O peso da responsabilidade. Boa noite, Cláudia. Pessoal, tudo aqui, um monte de gente entrou aqui, deixa eu até ver de novo. Depois o Augusto, a Lilica Faz, o Paco, a Dani, a Tatiana, o Romor Silva, Carla, a Cris, a Cláudia, o Miguel, Domingos, sejam bem-vindos todos aí. Então, voltando na história, né? Foi isso. Ele sentiu o peso e falou, ai, não sei se eu quero agora não, hein? Só que assim, as pessoas falavam, Saco, é você, cara, você que tá na linha de frente, você que é o maior exemplo, você que, né, realmente é um próximo mestre, um próximo presidente aí, né, que né, tem essa mesma pegada. E nos bastidores, quem sabia dessa história, né, toda a pegada que era a relação de mestre e discípulo de Daisuke Ikeda com o Josei Toda, Josei Toda confiava muito no Daisuke Ikeda. Josei Toda chegou, ele era empresário, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, para ele se reerguer, ele começou a fazer cursos à distância, né? E aulas e tal. E ele tinha várias empresas. Ele chegou a ter 17 empresas. Mas, na pegada de manter a Soka Gakkai, ele faliu as empresas. E quem ficou do lado dele foi Daisuke Ikeda, que era funcionário de uma das empresas lá. E mesmo assim, Josei Toda, ele falou o seguinte, eu vou te ensinar tudo, cara. Eu vou te ensinar tudo. Fica tranquilo. Como se fosse uma faculdade. Por isso que, inclusive, Daisuke Ikeda ele fala que a minha faculdade é a faculdade de Josei Toda. E nisso, para tudo ele confiava no Daisuke Ikeda. Para matérias, para fazer muita coisa de trabalho, muita coisa da Gakkai. Quando ele queria ensinar alguma coisa, chegou momentos que ele ligava de madrugada e falava, Daisuke, vem aqui na minha casa que eu quero falar um negócio com você. E aí ele falou, peraí, não, vem aqui agora, eu preciso falar agora. E essa relação era muito forte entre eles, né? Muito forte. Então, essa relação de mestre e discípulo, por tal motivo, chegou um momento que ele falou, tá bom, então eu vou assumir. E aí, logicamente, ele escolheu uma data, né, majestosa como essa, já que foi o dia que o Josei Toda também aceitou, né, ser presidente da Soka Gakkai, o Daisuke Ikeda também escolheu o dia 3 de maio, aí então de 1960, e assumiu a presidência da Soka Gakkai. E aí foi um marco, né? Ele fez um discurso, foi muito legal. Tem até uma informação assim dos bastidores também, que antes dele entrar no palco lá para poder fazer o discurso dele, a senhora Kaneko, a esposa dele, pegou e falou assim, perdi meu marido. Meu marido morreu. A partir de agora, né, tá lascado a coisa. Por quê? Porque ele estava liderando uma organização que inclusive veio a ser, logo em seguida, né, alguns meses depois, através dele, veio a ser internacional, né? Isso então quer dizer, 3 de maio de 1960, em outubro ele fez a primeira viagem já para os Estados Unidos, Canadá e Brasil, onde ele fundou o primeiro distrito fora do Japão, né, que foi o Distrito Brasil. Então, ele tinha realmente um sentimento muito grande. E isso é muito importante, né? Porque isso mostra o quanto essa relação de mestre e discípulo ela é importante dentro do budismo. Porque o budismo, ele não existe sem mestre. E mestre não existe sem discípulo, né? O que é um mestre? Quem pode dar um chute aqui enquanto eu vejo mais pessoas que entraram? O que é um mestre para você? Depois do Miguel aqui, o Domingos, a Renata, seja bem-vinda. A Izzy, a Luciana, a Betinha. Pessoal, tudo aqui participando. Obrigado, gente. Legal, viu? Bom, o mestre é aquela pessoa que realmente já tem maestria na prática de alguma coisa,
né? Até quando a gente faz faculdade, depois da faculdade, da graduação, você tem o quê? O mestrado. Você defende uma tese, você pega uma coisa e se aprofunda, você vira mestre naquele assunto, né? E se gradua. E uma pessoa, olha lá, mestre nos direciona, legal, a Cris falou. Fundou as comunidades São Paulo, Arujá e Campinas, o Alexandre falou. Com certeza, e inclusive eu estou em Campinas, a primeira, né, uma das primeiras comunidades do Brasil. Muito legal, a gente conversa muito sobre isso aqui. É uma responsabilidade, né? A gente fala muito do desenvolvimento da organização, já que a gente está aqui desde o começo, né? E onde eu estava aqui mesmo? Então, na relação de mestre e discípulo. O mestre é aquele, olha lá, o Alexandre está em Arujá, legal, isso aí. Né? Agora o César também chegou, seja bem-vindo. E a relação de mestre e discípulo é quando existe um mestre, uma pessoa que tem realmente maestria, obviamente, tá? Isso vai acontecer naturalmente, ele vai inspirar pessoas. A gente fala isso muito no budismo, né? Sobre o estado de Buda, sobre o Shakubuku, inclusive. Quando nós nos iluminamos, quando nós fazemos a diferença na sociedade, nós vamos impactar a vida das pessoas. E assim também é o mestre, porque ele está realmente numa intenção muito forte e vívida, né, da prática que ele está em questão. E aqui a gente está falando do budismo. Daisaku Ikeda, como a gente estava falando, fundou aqui o Distrito do Brasil, foi lá nos Estados Unidos, Canadá, logo em seguida, nos anos seguintes, foi começando a propagar em vários países, em todos os continentes. Hoje estamos aí em mais de 192 países e territórios, né, porque ele foi atrás. Porque inclusive foi motivado por uma única frase ali do Josei Toda, que falou: Daisaku, eu sonhei que fui para o México. E ele não concretizou isso, né, o Josei Toda. Mas logo em seguida, quando o Daisaku Ikeda, ele teve essa posse como presidente, falou assim, agora vai acontecer, então vamos. Alguns anos depois ele foi, né, para o México. E hoje tem em todos os lugares, né? Então isso é muito importante. E dessa relação de mestre e discípulo, o que ele é? É uma relação muito profunda, onde o discípulo ele vê o exemplo e ele quer fazer tanto quanto. E isso é uma coisa que muita gente às vezes não entende, ou às vezes demora para entender. E não age da mesma forma, né? Ou seja, nós enxergamos alguém como mestre e de repente nós não tratamos o mestre sendo discípulos. Às vezes existe ali uma atitude mais de idolatria. E essa atitude é o que mata, né, a organização, é o que mata ali essa relação tão bonita que a gente preza muito, não só pelo budismo, mas pela Soka Gakkai. Porque quem está vendo de fora, se enxerga o que está enxergando ali, o que está acontecendo, e é mais idolatria do que mestre e discípulo, ela vê ali... Opa, voltou aqui, estava meio travado. Ela vê ali uma seita, ela não vê uma organização budista. Faz sentido para você? Isso é um grande diferencial, porque quando nós estamos praticando e temos um mestre, nós entendemos qual é a história dele, qual é a trajetória e nós entendemos qual é o ideal dele, qual é a missão dele. E quando nós falamos de mestre e discípulo, significa que o discípulo, ele adotou aquele mestre como seu mestre. Ninguém impôs nada. Mesmo aqui na Soka Gakkai, quando você se converte, né, e vem a praticar, você se associa à Soka Gakkai Internacional, ninguém pega e carimba na sua testa e fala assim, agora você é um discípulo de Daisaku Ikeda. Não. Muita gente demora para criar essa relação de mestre e discípulo, né? Muita gente, até entender o histórico, todos os incentivos do mestre, a pessoa leva um tempo. E ok, isso é muito natural, muito tranquilo, né? Mas quem realmente acompanha, quem realmente pratica, vai entender ali que o cara é um mestre. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que realmente tem maestria na prática budista. Né? O quanto ele praticou o budismo, o quanto ele estudou os Goshos, o quanto ele está em meio à sociedade, o quanto ele coloca a sua vida como exemplo. E aí, cabe a nós, membros dessa organização, já que se fala tanto de ter um mestre, ou seja, ter uma referência para que eu possa conseguir continuar na prática,
corretamente, porque se eu não tiver um mestre, eu desvio, eu mudo o foco, eu começo a ter arrogância, eu começo a ter uma ignorância para realmente qual é o direcionamento sobre a prática. E aí eu pratico o que eu, do meu jeito, da minha cabeça, e faço um budismo que de repente nem existe. Faz sentido para vocês? Então, ter um mestre é importantíssimo. Assim como eu falo também em alguns vídeos, que o próprio Shakyamuni, ele assumiu, como mestre. Assim como ele atingiu a iluminação, ele começou a ensinar as pessoas vieram a seguir ele, e cada vez mais as pessoas o trataram como mestre. E aí ele foi tendo aquilo, e inclusive ficou o quê? Depois se montou ali a comunidade, o que até em outras linhas budistas chamam de Sangha, tá? É a comunidade, as pessoas que praticam. E a comunidade ela é liderada por quem? Por um mestre, porque tem realmente uma referência ali do budismo, tá? Ou seja, quando eu tenho um mestre, eu consigo realmente praticar com o ensino correto, da forma correta, porque o mestre ele é exemplo. Ele provavelmente, e aqui eu posso dizer pelo meu mestre Daisaku Ikeda, é um cara que não é perfeito, mas tem sido há mais de 60 anos infalível como mestre. Como mestre. Quem acha a mesma coisa, fala um ok aqui, fala um hi, que eu vou ficar muito feliz de saber quem está na mesma pegada aqui. Quem mais aqui entrou? A Satya Hirata, a Valéria, a Nancy, Insurgente Teatro, que legal, a Sara, a Sandra. Ah lá, o Alexandre falou, ele é o farol, exatamente. Ele é como um farol, ele mostra ali a referência, até onde você pode ir, onde você não pode ir, o que é. Olha lá, a Renata falou, ok, com certeza, O Dagoberto acabou de entrar também, seja bem-vindo. Até, inclusive, separei aqui uma orientação justamente dele, do meu mestre Daisaku Ikeda, no livro Coragem, tá? Que é o livro um dos que eu mais gosto aqui. E aí ele fala o seguinte, tá? Sobre isso. Um mestre no budismo é alguém que conduz e conecta as pessoas à lei, ensinando-lhes que a lei com a qual elas devem contar existe dentro da própria vida. Os discípulos, por sua vez, buscam o mestre que incorpora e a une com a lei. Mirando-se no mestre como modelo, eles se empenham na prática budista. Dessa forma, abraçam um modo de vida que os habita a dominar a mente. Por que ele fala isso? Porque um pouco antes, nessa mesma página, ele cita o Shakyamuni, uma fala dele no próprio Sutra. Fala o seguinte, devemos ser mestres de nossa mente em vez de permitir que ela nos domine. Ou seja, às vezes, se nós estivermos sozinhos, nós vamos deixar com que a mente ela nos domine. Ela vai fazer o quê? Ela vai criar ali as próprias conexões, vai achar a coisa mais coerente para ela e vai seguir ali. Tem gente que acerta? Tem gente que acerta. Mas quando você tem um mestre que orienta o tempo todo, você tem ali como balizar, ver se o que você está falando está em conexão com o que ele está falando. E se o cara tem experiência, maestria nisso, então você consegue colocar ali, uma balança e falar assim, opa, não estou muito bem igual aqui, Referência é o cara. Eu estou aqui, o que ele fala é X e eu não estou exatamente esse X, então consigo me consertar. Eu tenho essa oportunidade. Se eu não tiver essa visão e esse mestre, eu não vou ter essa oportunidade de me corrigir. Eu vou sempre achar que eu estou certo, porque faz sentido na minha cabeça. Não é verdade? A Vilane também falou hi, o Fábio chegou aqui também, a Duda Orp, ok. Legal, gente. E vamos lá, o que mais aqui? Ele, continuando, a última parte que eu vou ler aqui desse trecho do Sensei, ele fala assim, não devemos nos deixar dominar pela nossa mente não iluminada, que muda conforme as circunstâncias. Necessitamos de um mestre para ajudar a guiá-la na direção certa. Nesse sentido, os verdadeiros mestres da mente são a lei budista e os ensinamentos do Buda. Shakyamuni jurou fazer da lei a qual havia se iluminado o mestre ou guia da sua mente, e orgulhava-se de viver de modo fiel a esse juramento. Esse é o significado de viver confiando na lei.
salientado por Shakyamuni em sua derradeira injunção a seus discípulos antes de morrer. Então, ele deixou aqui o caminho ali pronto para ser seguido, né? A lei, e a gente depois disso tem o quê? O mestre, que inclusive é uma baita boa sorte, né? Nós temos o mestre vivo até hoje, né? Com 93 anos, escrevendo, sempre incentivos pra gente, mensagens comemorativas, com certeza vai ter mensagem dele para esse 3 de maio, né? E, inclusive é um fato muito importante, muito interessante lembrar do quesito que ele parou de participar na linha de frente da organização em 2009, né? Quando, inclusive aqui no Brasil, nós fizemos um grande festival enorme, com mais de 16 mil jovens no estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Quem participou aqui, ou quem estava, né, presente, ou pelo menos praticando, né, dá um raio aqui também que eu vou adorar. Eu estava lá, inclusive eu participava do grupo Taiyo Gakutai, que é a banda, né, e foi muito emocionante tocar, né, naquela multidão lá. Realmente a galera veio do Brasil inteiro, teve gente que veio de ônibus, nossa, mais 5 dias de viagem. Eu lembro lá, o Alexandre também participou, bacana, Alexandre. E aí o que ele falou? Ele deixou a mensagem naquela data, né? A seguinte informação, que ele estava parando de estar na linha de frente. Por quê? Porque realmente ele liderava a SGI, né, na linha de frente, ele sempre estava ali dando incentivos e sendo o líder das reuniões de líderes lá no Japão. Só que a galera, ele já percebeu, já desde aquela época, que a galera estava muito dependente de um mestre, dependente dele como mestre. E isso é muito interessante, porque eu falei agora há pouco, né, da relação de mestre e discípulo. O mestre e o discípulo, na real, têm a mesma função, têm o mesmo ideal, então tem a mesma atitude. O mestre tem a referência, o discípulo, ele tem a energia de aprender fazendo igual, né? Tal como. Igual eu acho que é demais, mas tal como. Só que não é, acabei de falar aqui, mas não é um igual para copiar, né? Porque, na verdade, não é nem a questão de o mestre ser melhor. Inclusive, não tem isso. É a questão que o mestre ele até quer que você ande com as suas pernas, com o mesmo exemplo, com o mesmo ideal, com a mesma missão, e que você se desenvolva de tal ponto que você supere o mestre. Tá? Lógico, mas só que ele é um cara fora da curva? É um cara fora da curva, né? Mas todos nós temos o potencial. Muitas pessoas aqui podem ser também fora da curva, cada um na sua realidade, inclusive, o que faz grande diferença. E, né, é só fazer. Faça tal como o seu mestre. Faça tal como, né, na missão, na dedicação, no exemplo, né, de ser budista. Quanto mais a gente faz essa relação ela ser vívida, mais nós garantimos que a organização ela se fortaleça e ela realmente se preserve como ela deve ser, né, com o mestre. Porque daqui a pouco o mestre, né, fisicamente, ele já não vai estar mais aqui com a gente, né? Ele já está com 93 anos, pode ser que logo, né, daqui a alguns anos, espero eu, ele, né, bom, talvez ele não esteja mais. E aí, como que vai ser? Então, no dia 3 de maio de 2009, quando ele falou que agora é com vocês, ele ficou nos bastidores, como ele está até hoje, não participa mais na linha de frente, para que realmente não exista mais uma dependência do mestre, né, da figura, como se fosse um ídolo, como se fosse um deus. E você e eu e todos nós que entendemos essa prática budista, entendemos o Kosen Rufu, né, ensinado pela Soka Gakkai, a partir do exemplo dele e dos outros mestres, Josei Toda e Makiguchi, nós possamos fazer cada localidade. Eu aqui em Campinas, o Alexandre em Arujá, a galera cada um aí numa parte do Brasil. Sei que tem gente do Pará, que eu tô vendo aqui. Sei que tem gente que é de outros estados também, né? Quem mais pode falar de onde que é? De onde vocês estão falando? A Pri Pereira tá aí, a K Fontanelli tá aí também, a Liliana Yumi Kobayashi, legal. A Eliana Keiko, legal.
o Simon Moraes, legal, a Nilza. Isso aí, galera. Obrigado por estar aqui junto comigo nessa data especial, tá? Tudo isso é a nossa relação de mestre e discípulo. E para que a gente possa realmente fazer e fazer com que o nosso exemplo seja, olha lá, M. Boimirim, São Paulo. Sou de São Paulo, também a Cris falou, ó, que legal. Botucatu, oh, que legal. Moro nos Estados Unidos, a Neise Corrade, que legal. Seja bem-vinda, que legal, que legal. Então, olha só, isso é a nossa relação. Olha lá, Acará no Pará, isso aí. Gente, que da hora mesmo. Essa é a nossa relação de mestre e discípulo. A data de hoje ela é para comemorar o quê? Justamente a passagem do bastão. Pela Gakkai, pelo que se fala, não terá mais outro mestre. Eu diria, com a minha cabeça aqui, né, que dificilmente aparecerá outro mestre. Mas pode ser que daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, talvez apareça, né? Porque para ser mestre tem que ser fora da curva, né? Uma pessoa que realmente faça isso numa intensidade que realmente supere, tá? Não superar a questão de números, né? Mas que realmente mereça esse título, né? Enquanto isso, realmente ficamos com os 3 mestres, a gente chama de eternos mestres, né? Que é Makiguchi Josei Toda e Daisaku Ikeda. Lá, Rio Grande do Sul, muito bem, legal, gente. Agora, né, falando um pouco mais disso, inclusive para fechar, o que eu lembrei, inclusive queria compartilhar com vocês, em 1999, antes disso, em 1965, também foi nomeado, cadê aqui? Em 1965 foi a primeira edição, bem no dia 3 de maio, foi a primeira edição do jornal Nova Era, que aqui depois ele era um jornal mensal, depois da 15ª edição, né, ou seja, um ano e pouquinho ali, eles mudaram o nome e hoje é o nosso jornal Brasil Seikyo, que era semanal até antes da pandemia, agora vai voltar, né, em maio, o pessoal já está fazendo assinatura aí, e vai ser quinzenal inicialmente, né? Maracaju, Mato Grosso do Sul, legal, Dani, obrigado. E então, desde 1965, no dia 3 de maio também, era o jornal Nova Era, virou o jornal Brasil Seikyo. E em 1988, no dia 3 de maio, foi intitulado também o Dia das Mães da Soka Gakkai. Então, Dia das Mães Soka, né? Nós temos o nosso Dia das Mães, que é todo segundo domingo do mês, né, de maio, cai ali por volta do dia 8, inclusive vai cair dia 8 agora. Ou é o dia 8? Acho que... Eu confundo com o Dia das Mulheres, mas acho que é dia 8. Bom, enfim, é dia 8 agora, de maio, dia das Mães, né? E aí, a Soka Gakkai, ela intitulou também no dia 3 de maio, tá? Então, parabéns, mamães, parabéns. Né? Porque, inclusive, ser mãe e mãe de um futuro líder, né, da sociedade é uma experiência, Eu sou pai, não sou mãe, mas é uma experiência muito... Né, você faz muito daimoku, realmente, para trabalhar o seu karma e direcionar, né? E direcionar esses tesouros para o nosso futuro, né? Serão os futuros líderes, né? Por isso que a gente está até almejando ali o centenário da Soka Gakkai em 2030, né? A galera vai estar ali, a criançada de hoje, né, adolescente, vai estar liderando de verdade nessa data, né, no centenário. E como que vai estar, né? É a nossa relação de mestre e discípulo que vai ditar isso, porque é o nosso exemplo agora para com os jovens, para com a molecada, a criançada, os novos membros que vão chegar, e esse exemplo ele vai se multiplicando, porque a relação de mestre e discípulo ela é muito forte, né? Contanto que não seja a idolatria, tá? E aí agora eu quero perguntar para vocês, né? Quando que você percebeu que você sentiu realmente a sua relação de mestre e discípulo com o seu mestre, tá? Quando? Em algum momento, em algum exemplo, em alguma situação? Porque, como eu falei, tem gente que simplesmente entra no budismo, mas não é de primeira que fala assim, nossa, meu mestre Daisaku Ikeda, nananana.
né, tem gente que leva um tempo, leva alguma situação ali para ela realmente se impressionar e adotar esse mestre como mestre. E qual foi a sua experiência? Quem pode me falar aí? Juraci também chegou, a Tati Moura também, a Kellen, sejam bem-vindos, galera. Aqui também, ó, aqui ó, antes foi a Malete Santos também chegou, a Daniele. Quem pode falar alguma coisa aqui? Inclusive, como eu falei, e eu vou fazer, eu quero chamar, né? Quero chamar alguém para poder conversar comigo aqui. Quem se pronuncia? Olha lá, o Alex chamou primeiro, hein? Vamos lá. Acho que agora deu. Vamos lá. Eu tô conseguindo ouvir. Bom, pegando... Boa noite, primeiramente, a você e a sua audiência. E pegando Deixa eu só falar, Alex. Essa relação de mestres... Inclusive, deixa eu só fazer um merchan aqui. O Alex, que é o canal aqui, inclusive, Budismo na Prática Underline, aqui no Instagram, tá? Se você está acompanhando lá no meu canal do YouTube, o Budismo Descomplicado, quase toda semana a gente está fazendo o podcast, né? Que é um podcast da prática, né? Do Budismo na Prática, e a gente fala temas bem legais. Então, sempre eu tô aqui com o Alex. Inclusive, eu já falei uma vez, vou falar de novo aqui, que a gente, inclusive, vai começar a chamar uma galera para participar lá também. Quem falou na outra vez lá e deu o seu nome, eu anotei, tá? Logo, logo a gente começa a fazer também o podcast lá com essa galera. Mas fala aí, Alex. Pegando adendo aqui no que você estava falando, na relação do mestre e discípulo, eu queria dizer que a minha relação ela começou como se fosse um castelo sendo montado, né? Não foi da noite para o dia. E isso eu chamo de despertar de consciência, e todo mundo tem seu momento para isso, né? Ninguém desperta da noite para o dia, assim, do nada. Então foi uma construção lenta, mas porém sólida. Então, no meu caso, quando chegou o momento certo, eu despertei e agora acho que não tem mais retorno. Então, bacana. Deixa eu só ler rapidinho aqui, ó. A Vilane, ela falou o seguinte: quando eu encontrei nas palavras dele direcionamento para minha vida, estava completamente perdida e ali encontrei conforto. Demais, legal, legal. Simone também Cipriano chegou agora. Legal, seja bem-vinda. Legal, Alex. É isso aí, cara. E me fala o seguinte, essa é uma pergunta que eu quero muito saber. Qual é a maior característica do seu mestre que você modela, que você usa para você, que aquilo te marcou e você fala assim, nossa, eu quero ser igual, assim, quero fazer também. Qual a característica que mais te marca no mestre? Sem dúvida é a coragem. A coragem, né? Sem dúvida a coragem, porque é preciso isso para viver. Então, como a vida é uma série de obstáculos, desafios, precisa ter coragem. Então, o mestre é um grande exemplo de coragem, né? Superou tudo de maneira, assim, absoluta. Então, eu admiro muito isso na questão dele. Então, é preciso, cada discípulo, também desenvolver essa coragem. Para continuar vivendo também, né? Porque a sociedade que a gente vive agora requer coragem. Se não tiver coragem, quer dizer, acaba sucumbindo ao primeiro obstáculo, dificuldade. Então, esse é um primeiro que eu levo muito em consideração, sim, a coragem. É verdade. Eu até falei na outra live, né? Uma das primeiras características que eu trouxe para a minha vida como prática do budismo, né? Foi a coragem também, né? Porque o budismo, esse aqui é o budismo da coragem, né? O Nam-myoho Renge Kyo é a oração da coragem de ser feliz. Faz sentido para vocês, quem estiver acompanhando? É a coragem de ser feliz. Às vezes a gente quer ser feliz, mas diante de várias coisas que têm que ser mudadas, as pessoas elas dão uma arregada, né? Ou não criam aquela coragem. E o budismo, inclusive através do mestre, das palavras que são certeiras dele, né? Às vezes parece que ele fala umas coisas para dando uns tapas na cara assim. Só para falar assim, meu, é coragem, vamos lá, vamos para cima. Se não tiver coragem, a coisa não acontece. Essa é para tudo, né, John? Porque o ato de acordar e começar o seu dia requer coragem. Você realística também requer coragem, né? Porque se você sucumbir às mãos à sua volta, você não sai da cama.
Isso é medo. Então isso é importante fortalecer a cada dia, para jogar e se fortalecer na parte da também. Uhum. Tá falhando um pouquinho no que você falou, tá? Bom, e vamos lá. Você estava no dia 3 de maio do Ibirapuera? Você participou? Não participei, infelizmente. Ah, é, Gostaria muito. nossa, foi muito marcante, cara, muito marcante mesmo. Eu estava com um Gaktai, né? E aquele dia lá, inclusive, teve um momento que nós recebemos uma ligação ao vivo do secretário direto do Sensei, ele estava do lado. E ele deu uma mensagem lá, tal, né? Inclusive falando da passagem do bastão, foi muito emocionante. Emocionante mesmo, né? Ter essa relação direta com o mestre, ele traz justamente é, um sentimento paterno, né? Onde você se sente amparado ali realmente, para onde você busca força. Por isso que essa relação de mestre-discípulo ela é tão forte, né? Você tem com quem contar. Por mais que nós não tenhamos um contato direto, né, de poder falar com ele, né? Logicamente, tem os Rococo Shows, né? Você pode mandar uma carta e tem muita gente que recebe, né, algumas respostas dele. Né? Já tive vários casos de amigos meus, mesmo que sejam simples às vezes, mas ele tá sempre ali, né? Se preocupando com o sentimento das pessoas, né? E o que você acabou de falar anteriormente, se haverá outro mestre, é algo assim a se considerar, né? Porque um mestre não é qualquer, né? Precisa ter todas as características de um Sim. mestre para ser mestre. É, Então é será que vai aquela haver coisa, né? outro? A gente não precisa esperar ou ficar especulando se vai ter ou se não vai ter, né? Quem é o seu mestre, né? Da mesma forma que a gente está falando aqui, de que uma pessoa para atingir o patamar de um novo, né, vamos dizer assim, mestre, o cara que tem que fazer muito por onde, né, até que isso aconteça ou não aconteça, nós temos o mestre, né? Não é esperar um novo, é trazer no coração realmente tudo que o nosso mestre nos ensinou, desde a década de 60, né? Exatamente isso. Bacana, Alex. Agora, fala uma coisa. Você quer deixar uma última mensagem sobre a relação de mestre-discípulo? O que te marcou, o que te marca no dia a dia? O que te faz lembrar sempre da relação de mestre-discípulo no dia a dia? Queria dizer que hoje é uma data importante para as pessoas renovar a decisão, né? De continuar fazendo a sua luta do conselho UFO, né? Hoje é como se fosse um renascimento. Sim, Mas isso é individual. A partir de hoje, nascendo novamente. Ontem eu morri, pronto, acabou. Mas de agora em diante sou outra pessoa. E estou renovando a minha decisão novamente, de continuar firme durante o longo da vida. E isso que eu gostaria de transmitir para as pessoas, né? Que encare essa data como se fosse um renascimento. Não só uma data comum, mas renascer para cumprir sua missão na Terra. Então, isso é bacana, importante. bacana, isso mesmo. Ó, mais gente entrou aqui. Sejam bem-vindos a galera que está chegando. A Tayane, a Neuza, o Augusto, o Nelson Planeta, conheço. Era de Indaiatuba ali. A Pacanhela, Bruno, Amanda Burg, o Welber de Minas Gerais, a nova geração, legal, e Clayton. Sejam bem-vindos, galera, falando aí sobre o dia 3 de maio, né? Inclusive sobre essa relação de mestre-discípulo, né? Uma das reflexões que a gente pode mais trazer é o quanto eu realmente estou fazendo no dia a dia o meu papel de discípulo, né? O quanto eu realmente estou demonstrando a grandiosidade de ter um mestre pelas minhas atitudes. E aí tem uma frase que foi marcante. Em 1999, teve um festival em São Paulo, em Itapevi, no Centro Cultural Campestre. Eu não participei porque tinha alguns critérios lá e eu era uma criança de 11 anos, se eu não me engano. 99? Não, eu tinha 13.
E aí, não pude participar. Mas no final desse festival, a Visão dos Jovens fez uma declaração, tipo um poema, umas palavras de decisão, e a Visão dos Jovens da BSGI. E no final dessa frase, era uma frase bem grande até, falava o seguinte: se a posteridade há de julgar meu mestre por minha qualidade, será julgado o supremo líder do mundo. Se o meu mestre for julgado pelas minhas atitudes, ele vai ser julgado como o supremo líder do mundo. Será que está sendo assim? Será que nas nossas atitudes, realmente a pessoa ela consegue entender a grandiosidade de um mestre pela sua atitude? Porque isso é o chacubuco, né? Você me fez lembrar agora de um episódio que eu vivenciei, eu quando era MJ ainda, que agora eu sou sênior. E eu fui numa atividade e esse meu líder, ele comunicou a gente, né, da comunidade. Falou assim para os jovens: olha, se vocês cometerem erro na sociedade, jamais falem que vocês são da HK. Não falem para ninguém isso. Eu não esqueci isso até hoje, né? Foi uma maneira dele proteger a HK, né? Muito erro que você comete no site, as pessoas vão julgar quem? Como líder, não é só você, né? Porque você representa a HK. Então você leva esse nome. Então por isso que é muito importante a gente manter como discípulo, não só em casa, mas também na sociedade. E ele alertou isso, olha. Se você cometer algum erro, diga que você não se cai. É uma orientação rigorosa, né? Não é, e como você falou, não é a questão de esconder o nome da Gakkai pelas cagadas às vezes que a galera faz, né? É justamente proteger, porque a nossa atitude é a proteção da Soka Gakkai, é a proteção do mestre. Se as pessoas vão julgar o que você chama de mestre pelas suas atitudes, já que a relação ela é una, e de repente você está fazendo, né, umas coisas insanas aí, então que mestre é esse? Isso é um dilema muito grande, né? As pessoas às vezes não pensam nessa responsabilidade que a gente adota quando a gente se torna membro da Soka Gakkai e se torna discípulo desse mestre, no caso da Isaki Ikeda, né? Porque as pessoas elas vão julgar. Se você fala assim, lê aqui o livro de incentivos do meu mestre. Se por acaso você é uma pessoa que faz, né, por onde, né, tem uma atitude confiável, né, você tem crédito, e de repente a pessoa ela lê aquilo, ela vai dar importância, ela vai dar valor. Mas se você é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que não traz nenhum benefício assim, não é impactante no dia a dia, e fala uma coisa dessa, seja o livro do Papa, seja o livro de Daisaki Ikeda, seja o Nam-myoho Renge-kyo, as pessoas não vão botar fé, as pessoas não vão acreditar, não vão dar esse valor. E eu acredito que a melhor maneira para fazer um shakubuku é pelo exemplo, pelo comportamento. Porque eu já passei por isso, das pessoas me perguntarem se eu era evangélico, se eu era crente, mas talvez pela alma, né? Pode ser. Mas isso aí é um exemplo de que nós estamos sendo observados na sociedade, principalmente por quem está em nossa volta, né? As pessoas observam. E ainda mais quando se diz que é da Gakkai, que é um praticante budista que faz Daimu, porque é algo novo para elas. Então, você fica o tempo todo sendo observado se você vai falhar. Porque, na verdade, as pessoas querem ver uma falha, né? Elas querem ver até onde você vai. E aí começam umas certas atitudes para conseguir algo de você, sem que você fale, comete algum erro. Aí que entra aquele espírito de mestre-discípulo, né? Da benevolência, da paciência, da tolerância, compaixão, e principalmente da sabedoria de entender que o tempo todo a gente está sendo testado, não só pelas pessoas, mas pelas maldades que fazem parte da vida delas, que é o chamado baixo estado de vida, escuridão fundamental. Então eu digo que ser budista não é fácil, é para corajoso. Então por isso que a coragem está em primeiro lugar, porque se não tiver, vai sucumbir.
não vai conseguir. E aí vai dar margem para as pessoas julgar o líder, que é o nosso Supremo Mestre. Então tudo começa a partir da gente. Se eu quero realizar um chacobuco, eu preciso ter isso muito bem esclarecido dentro de mim. Eu não posso ser só um discípulo ideal dentro de casa e na sociedade ser diferente. E dentro do trabalho ser diferente. Então precisa ter um equilíbrio e harmonia em tudo. E isso não é fácil, né, Gê? Quem falar que tá fácil, essa pessoa deve estar... Olha, ou ela é muito, muito surpreendente ou ela deve estar errada. Tem uma... Mas sabe qual é mais interessante? Sabe qual é mais interessante? É quando você percebe que, assim, a passos lentos, você está conseguindo atingir esse ideal de pessoa. Está conseguindo se tornar essa pessoa. Né? Porque quando você olha para trás, você começou a praticar, era uma pessoa, né? E você é lapidado a data de hoje. Então, quando você olha para trás, você que avançou. E você nota que está no caminho certo. Que você está sendo um digno discípulo. Né? Não é só um budista de carteirinha, para falar hoje. Então, isso é uma mudança de mentalidade. Para isso, precisa estar aberto para poder criar assim, essa mentalidade. Né? Você não sucumbir à maldade de maneira nenhuma. Bom, realmente. E aí a prática ela não se torna fácil, né? Ela é simples, vamos dizer assim, né? Mas o simples é trabalhoso. Você tem que ter disciplina, você tem que ter coragem, você tem que ter constância, você tem que ter revolução humana, né? Para comprovar. É igual uma piada que falaram. Principalmente coragem de se expor. Uma piada que falaram que é igual. Né? Principalmente coragem de se expor, né? Fala aí. Pode falar. Principalmente a coragem para se expor. Por exemplo, o seu trabalho é um trabalho que se expor, que você coloca à disposição, né, das pessoas a sua imagem, a sua voz, assim como eu também, que faço o meu canal. Então, hoje nós temos uma grande surpresa, né? Aqui nos bastidores, a pessoa entrou em contato comigo, interessada em praticar. Isso é muito gratificante. Isso coloca à prova, assim, o trabalho que vem sendo feito agora é com grande benefício, né? Na verdade, a gente faz isso para impactar pessoas, né? Como levar a missão adiante. Então, houve a comprovação de que o trabalho funciona e é o caminho mais certo. Né? É cumprir a missão utilizando os meios da internet. É o que você faz, que eu faço também. Né? E quando valida aí te anima. Você sabe que está no caminho certo e que deve continuar. Sim. Que foi o caso. Verdade. Não só praticar para si, né? Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal falando mais um pouco. Eu perdi as mensagens aqui. Peraí. Eu estava voltando aqui nas mensagens. Nossa, tá dando... Peraí, só um minuto. Ó, o Elber disse o seguinte: temos que ser sempre exemplos e representar o nosso mestre onde ele não pode estar. Isso é um ponto fundamental, né? Já que nós temos a mesma atitude, tal como o mestre, e nós estamos propagando o budismo, praticando o budismo, nós somos representantes do mestre onde nós não estamos, né? O Elber é de Minas Gerais, eu sou aqui de Campinas, o Alex está aí no Rio de Janeiro. Então, e aí a galera também falou aqui, ó, tem mais gente aqui, ó, mais gente de Maracaju. Tô perdendo aqui as mensagens, gente. Tô me bananando aqui, na verdade. O que mais aqui, ó? Aí depois, ó, somos enxergados como lupa, o Elber falou. É verdade. Quem mais aqui? Falou aqui, ó. Eu vi que tem mais um monte de mensagem aqui. Deixa eu só voltar. Aí a Dani falou o seguinte: ela fazia de tudo. Então é uma continuação, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tive isso com a minha ex-gestora no Banco Safra. Olha que legal. Aí ela volta aqui e fala: ela fazia de tudo para me tirar do sério e depois ficava fazendo focos do tipo que eu não tinha reação. Outro dia no canal do YouTube também. Tem umas pessoas lá que faziam umas perguntinhas só para dar uma provocada.
Aí, lógico, às vezes é uma pergunta que você fica meio, né, assim, mas é aquela coisa, né? Você dá aquela respirada, enxerga o estado de Buda na pessoa e responde, né? E aí chegou uma hora que uma pessoa falou isso, falou assim, pô, mas nem te cutucando você sai do sério? Eu falei, ah, cara, eu respiro antes, mas, né? O objetivo é realmente mostrar a prática aqui, né? A Vilane falou o seguinte, eu todinha, a família toda cristã praticamente fica o tempo todo me observando e testando, ó. Verdade, você realmente é um exemplo aí, hein? A Dani continua ali depois. Não que eu era equilibrada, no caso, mas que eu tinha algo de errado porque eu não surtava com as coisas que ela fazia. Exatamente. O que mais aqui, ó? Ah, a Cris agradeceu aqui, maravilhosa, gratidão. Obrigado você, viu? A Dani falando aqui também. Então ela ficava falando mal de mim para todo mundo e falar de Jesus o tempo todo, o tempo inteiro, para mim e mandava coisas no grupo de trabalho, coisas bem chatas. É um teste. Esse aqui é um teste bem. Já escutei minha cunhada que a minha crença é coisa do demônio. Eu fiz um TikTok, um Reels falando disso, né? A galera só acha que é do demônio. Eu acho que diminuiu bastante, mas geralmente sempre tem, né? Uma pessoa assim, ela se afastou de mim. É pena, né? Perda dessa pessoa, né? Começou a me excluir das coisas e me tratar super mal. Olha, é causa na vida dela, né? A pessoa, ela cria, a gente fala de Eshofune, né? Aquele conceito que é você e o seu ambiente. Então, você com a sua luz, você com o seu estado de vida elevado, você vai atrair só quem está na mesma vibe. As pessoas que não estão, elas vão se afastar ou elas vão se transformar. Então, a parte boa é nunca a gente precisa ter peso na consciência quanto a isso, né? É triste às vezes? É triste. Mas fazer o quê, né? Aí mais gente entrando aqui também, a Correia, a Valesca Angel, legal, Ivonete, Guerrante, legal, e outro, não sei o que, personalizados aqui, bacana, gente. Bom, o que mais que eu posso falar? Fala uma coisa aí, Alex. Mas eu achei interessante os comentários, né? As pessoas também se identificam, né, com o desafio de ser budista Uhum. no dia a dia, né? Que realmente as pessoas agem muito com preconceito, né? Aquilo que não conhecem costumam julgar. E do contrário, deveriam procurar saber o que ser, né? Do que se trata, antes de tomar alguma iniciativa, um comportamento. E, na verdade, são ataques, né? Provocados por estado baixo de vida, escuridão fundamental. E a gente tem que entender isso, né? Ter benevolência até nesse sentido também. Que não é aquela pessoa, é o estado baixo de vida dela que está agindo assim. Se ela tiver uma ela iria agir da maneira diferente. Uhum. Iria. E agir com benevolência. Ter sabedoria e entender. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas é assim, né? Estado baixo de vida, escuridão fundamental. E aí que entra a importância da nossa sabedoria diária para lidar com elas, né? Para ter benevolência, conversar, ser tolerante, não agir da maneira que ela espera que a gente haja, com agressividade, né? Com intolerância, de respeito, não assim, aquela questão do toma lá da cá. Isso não funciona budista, né? Não funciona. Então, acredito que é dessa maneira que você as pessoas vai entender, tá errando, tá agindo de forma errada. E no fim ela acaba entendendo que não é aquele caminho. Mas para isso ter paciência, para poder entender. E assim ela vai despertar. É o processo de valorizar um shakubuku. É tudo muito lento. Primeiro tem um pouco, você vai acompanhando, explicando, tira a dúvida da pessoa, continua acompanhando, continua tirando dúvida. E Uhum. assim, infinitamente, né? Você não pode amar, tem sempre que apoiar. Mas é um processo como se criar um filho, bebezinho até a idade adulta. E com a idade adulta, ele já pode voar, né? Seguir seu caminho sozinho. Ele já amadureceu. E aí é o momento dele replicar, dele repassar esse treinamento que ele recebeu com você para outras pessoas também. Então, assim,
requer muita coragem e sabedoria. Acho que esse é o ponto mais forte, né, de quem pratica. Sempre ter coragem para lidar com tudo. Sim. Ó, a Sara, ela falou aqui, ó, já ouvi cada coisa. Me perguntaram uma vez de como eu consigo andar depois de meditar. Até onde eu sei, o corpo não corta a perna fora, né? Então, é, É igual, né? continua do mesmo jeito, né? Eles pensam que a gente vai flutuar depois. O Elber falou assim, ó, no início da minha prática, minha mãe também falou que isso era coisa do demônio, por ser muito católica. Hoje ela me pede conselhos o tempo todo e faz daimoku comigo às vezes. Olha que evolução, hein? Isso é revolução humana mesmo. Parabéns, hein? Parabéns, Elber. A Dani de novo aqui, ó. É porque a maior parte das pessoas do mundo são cristãs, então o que tem diferente da maior parte da população é tudo como estranho. Isso é verdade, né? Eu costumo dizer, Brasil foi colonizado, descoberto. Primeira coisa que colocaram aqui na hora que desceram do barco foi uma cruz, né? Um país colonizado, catequizado. Então hoje, naturalmente, a maioria das pessoas nasce católicas, né? Para eles é um conceito simples acreditar em Deus. Já no Japão, hoje pode até parecer um pouco, mas centenas de anos atrás, dezenas de anos atrás, a cultura budista, a cultura shintoísta, essa cultura mais oriental, era muito mais natural, né? Por isso que lá o budismo também cresce tão fácil, né? Cresceu tão fácil. Hoje em dia já nem tanto, mas cresceu tão fácil. Porque Nichiren, ele foi um personagem histórico, inclusive, né? Tem estátua dele, tem casa dele ainda lá como patrimônio histórico. Ele faz parte, né? Então é mais fácil, inclusive, para eles. Já para a gente desfazer da imagem de Deus e perder o vínculo com ele, né? Quem já foi muito católico, é bem mais difícil mesmo. E aí realmente entra a questão do capeta, né? É tudo demônio. A gente lê como uma questão de paradigmas, né? Religiosos. Quer dizer, então esse paradigma tem que ser reconstruído, onde quando essa pessoa que pertence a uma outra religião, ela tem um paradigma. E aí quando ela passa a frequentar outra, se interessar por outra, por exemplo, budismo, e aí a mudança de paradigma é radical, né? Precisa mudar radicalmente, da água para o vinho. Então isso, nem todos estão preparados para isso, sim, de forma instantânea. Isso leva tempo. Mas também a pessoa tem que estar disposta a querer isso, né? Estar aberta para isso. Porque você mudar o paradigma da pessoa, se ela não quiser mudar. Depende mais dela que você. Você pode só dar um incentivo, entendeu? Mostrar o caminho. Mas se ela não quiser, o que adianta? E é por isso, inclusive, que muita gente trata realmente, como eu falei no começo, a diferença do mestre idolatrando ele, né? Porque ele vira, como a pessoa tem fora uma outra religião onde uma referência tão grande como o nosso mestre seria lá praticamente um papa, por exemplo, né? Ou até Deus, né? A galera, ela traz, né? Muita gente ela traz, ela não faz essa mudança da água pro vinho, como você falou. Ela adapta. Ela tá trocando 6 por meia dúzia. Aí o budismo vira um catolicismo de outro nome, né? Um cristianismo de outro nome aí com outros termos. Eu substituo tudo, faz sentido para mim e eu vou levando. Só que na prática isso não traz tanto benefício, porque você realmente trabalha no toma lá da cá, com a própria prática, né? Barganha ali com o daimoku, né? Faz daimoku pelo benefício, espera ali o milagre acontecer, idolatra o mestre e a coisa não anda, né? E quando existe uma confusão entre relação de mestre e discípulo e idolatria. Porque enquanto a pessoa idolatra, ela esquece cumprir a missão como discípulo, né? Ela se desvia do caminho, porque ela quer idolatrar aquela pessoa o tempo inteiro, é como se fosse idolatrar um artista, um ídolo, um músico, um jogador de cantor. Futebol. A pessoa quer ver a vida daquela pessoa, mas ela esquece a sua responsabilidade. E qual a responsabilidade? É a de discípulo. Então, não pode idolaria com relação de mestre e discípulo. Isso está bem claro. Sim. E isso confunde muito, né? Exatamente. Igual a Dani falou aqui, né? Nós
o tal julgamento, que a grosso modo nós não seguimos a manada, né? E realmente nós temos que, quem entra no budismo já tem que começar com esse pensamento, nós não seguimos a manada, nossa vibe aqui, nossa prática aqui é outra. Então a pessoa ela tem que entender a prática do budismo mesmo, né? Não uma adaptação de sincretismo ali, né? Temos as nossas livres crenças e opiniões independente da maior parte do mundo ou que a maior parte do mundo realiza. Legal, o que mais aqui, gente? A Sara, muitas pessoas confundem liberdade de expressão com a falta de respeito. Isso é verdade. Concordo plenamente com isso. De idolatria. Aí, mestre, acho isso nada a ver. Esse negócio aí é uma coisa que a gente tem que combater, viu, gente? Tô aqui para trazer essa bandeira aqui. O mestre, eu sou um discípulo, assim, muito ligado ao mestre, mas quando vem esse negócio de idolatria, as atitudes das pessoas com essa idolatria, a galera, você pode ver, a organização não anda. Quem idolatra demais o mestre e não faz, você percebe na comunidade, a comunidade está fraca, a comunidade ela não faz chacubuco, a comunidade ela não tem uma reunião gostosa de se participar. Às vezes é aquela reunião muito monótona, aquela reunião que não vai para frente, aquelas pessoas que estão com a cabeça sempre muito fechadas, né? Aquela reunião que os líderes estão muito quadrados, né? E isso aí é tema para uma outra live, tá? Não quero me estender nesse ponto, mas isso também é falta da atitude da relação de mestre-discípulo, né? É um reflexo, tá? Ele é uma excelente pessoa e um líder inspirador, que toma frente das coisas e que está ali para nos inspirar. Perfeito, ele inspira, a gente faz tal como ele e manda ver aqui na nossa comunidade. Boa noite, a Cristina falando aqui, ó. Boa noite, cheguei agora e concordo plenamente com você. Obrigado, Cristina. É isso aí, quem mais aqui? Alguém mais quer participar na live? Quem quiser mais participar, ó, tem um botãozinho aqui de uma câmerazinha com um maisinho. Foi esse botãozinho que você apertou, Alex? Quem quiser participar e falar um pouquinho com a gente aqui, ó, dá para participar, se eu não me engano, até 4 pessoas. O Vini está aí de novo, outro dia que participou com a gente. Seja bem-vindo. A Deza Fernandes, a Cristina que falou agora. Quem mais? O Cabo Tique. Legal. O Marcelo Lisboa. Quem mais aqui pode falar? Oi? Eu vou me despedir, tá bom? A gente não vai mudar o próximo. Eu vou me despedir de você, da sua audiência. Obrigado pela participação e espaço para a pessoa participar também. Podcasts, é isso aí. Valeu. Aí, ó, legal. Obrigado mesmo, Alex. Obrigado de verdade. O Alex é um parceirão aí que está fazendo essa parceria comigo, principalmente lá no YouTube, né, no podcast. E, inclusive, quem gosta de escutar ali Spotify, Deezer, essas plataformas de áudio, né, de streaming, todos os podcasts que a gente está fazendo está sendo postado em todas essas plataformas aí. Então, nossa, está sendo bem legal. Inclusive, o Alex tem um acesso lá a umas estatísticas e já tem mais de 11 países acompanhando lá na Índia, em Angola, no Reino Unido. Mó da hora. Isso é legal demais. Quem mais aqui? Quem quer participar comigo? Boa noite, Vini. Feliz 3 de maio ali para o Alexandre. Eu quero que uma pessoa participe aqui para falar um pouquinho dessa relação de mestre e discípulo. Quando que você sentiu, né? Algumas pessoas já responderam aqui. Quando que você sentiu pela primeira vez assim realmente essa relação, essa importância de ter um mestre? O podcast no Spotify, Vini, tá realmente com outro nome, porque no YouTube é Budismo Descomplicado e no Spotify é Budismo na Prática, tá? Budismo na Prática. Ainda tem uns 6 episódios, mas está crescendo. A gente vai colocar cada vez mais lá. E é legal porque a gente faz uns diálogos assim, bem legal. O último, a gente falou sobre os 10 estados de vida na vida diária. Foi muito top. Quem mais aqui quer participar? Fala eu, que eu chamo aqui você para participar comigo. Rapidinho, gente.
Quem mais? A Keiko também entrou. Da Silva Cleuci também entrou. Tere Filho também entrou. Vamos lá, gente. Alguém fala eu aqui que eu vou pegar você aqui para conversar um minutinho. Vamos lá? Hum, Galera, tá com vergonha, hein? Mas na hora que eu coloquei o story hoje, várias pessoas falaram, bora, vamos lá participar com o Diego. Aí agora ninguém quer participar. Deixando eu aqui no vácuo, hein? Não mesmo, gente? Fala eu aqui, uma pessoa que eu chamo aqui para participar rapidinho comigo aqui, falar um pouquinho sobre isso. Juraci também está aqui com a gente. Ah lá, a Dani vai precisar sair, mas eu que agradeço, viu, Dani? Obrigado mesmo. Até uma próxima aí. Bom, vou tentar ser mais frequente, tá? Agora, semana passada e essa, por causa das datas comemorativas, eu consegui fazer a live, né? Semana que vem, vamos ver. De repente, eu não sei que dia exatamente. Pode ser na terça, pode ser, enfim, não sei. Mas eu aviso com antecedência, né? A gente faz uma live aí sobre algum tema. De repente, eu posso colocar uma caixinha, né, de perguntas ali nos stories e a gente cria um tema para a gente participar junto, né? E começar a falar sobre o budismo. Isso é bem legal, né? Porque o objetivo, inclusive, é trazer cada vez mais pessoas para conhecer, né, o budismo, tá? Inclusive, quando vocês participam junto comigo aqui, né, automaticamente já aparece lá no Instagram de todos os seus amigos que você está ao vivo, né? E a gente consegue falar sobre o budismo e fazer shakubuku ao mesmo tempo. Esse é um dos objetivos aqui, né? A gente poder cada vez mais propagar, né? Fazer isso juntos, tá? E de repente a gente pode fazer meio que reuniões de shakubuku, né? Fazer temas introdutórios mesmo. São muitas ideias aí que a gente pode colocar em prática, tá bom? Só preciso realmente da participação de vocês, que a gente faz isso aí junto, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Obrigado, Débora, inclusive, que acabou de entrar também. Ah lá, a Sara também falou aqui agora. Senti a importância quando eu fui morar em Roraima e fiquei 5 meses em uma aldeia indígena. Que experiência legal, hein? Lá eu tive uma visão mais ampliada em relação a outras religiões. Aprendi muito, com certeza. Nossa, parabéns. Parabéns mesmo. Quem mais aqui pode pelo menos escrever? Quando percebeu ali a sensação realmente da importância de ter um mestre? Olha lá, o Maximiano. Como foi dito, o senhor da sua mente, o senhor é o senhor da sua mente e não deve deixar ser dominado. Vou precisar sair. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maximiano. Será legal as lives semanais. Eu também acho. Eu dei uma enroscada aí durante muito tempo, confesso até um pouquinho de vergonha, porque ao vivo é ao vivo, né? Estamos aí, ó, esperando, falando, né? E é diferente, né? Mas é bem legal, é bem legal. Quando eu comecei a fazer as lives em 2020 aqui, né, já gostei bastante. Aí aquela coisa, né? Nem sempre dá certo, às vezes os horários não batem. Sempre fiquei pensando assim, vou esperar uma hora que eu consiga fazer as lives mais cedo, porque a galera sempre fala, não, melhor no horário tipo de reunião, umas 7 e pouco, tal. Mas o meu dia a dia eu não consigo. Mal consigo chegar em casa às 7 horas, tá? Então, tipo, ligar uma live correndo, né, eu tento me preparar, faço sempre uma colinha, né? Então, não dá. Daí, geralmente vai ser nesse horário, tá? Umas 9 horas. 9 e 9, né? Eu coloquei esse horário para sempre as pessoas lembrarem, né? Que se você acha que ficou um horário legal, dá um ok aqui, fala que ficou legal, um joinha, que eu quero saber se realmente ficou legal. É 9 e 9. 9 da noite, né? 21 horas e 9 minutos. Aí a galera lembra mais fácil, né? A Renata falou aqui, ó. Obrigada, a live será de parabéns, vou precisar sair. Eu também já estou quase saindo aqui. Mas muito obrigado, Renata. Alexandre, até a próxima. Top. É isso aí, galera. Muito obrigado, essa galera que ficou aqui comigo. A lá, Cristina falando, ó. Sou praticante há 21 anos. Sou chacubuco da minha filha mais nova. Conhecemos quando ela tinha 6 anos. Olha que legal. Vou até, inclusive, falar rapidinho aqui. Na minha família, eu sou a terceira geração de praticantes budistas, né? Começou na família do meu pai
por parte de pai, né? Minha mãe conheceu com 7 anos de idade, em São Paulo. E aí ela conheceu junto com a avó dela, né? Minha bisavó. Aqui na família do meu pai foi quase a mesma coisa que você. Minha avó, né, tem 4 filhos, meu pai mais 3. E aí a minha tia do meio, ela brincava na casa de uma japonesa ali na casa da frente, e que era uma praticante budista. E minha avó passava por uma situação, assim, minha avó estava quase chegando na loucura, de verdade, ela tinha vontade de matar os filhos, ela estava ficando doida. E aí a senhorinha lá japonesa chamou ela para uma reunião, porque minha tia ficava brincando lá com a filha dela o tempo todo. Então minha tia meio que fez chacubuco da minha avó, né? E não, aí vieram todos praticar tal. Meu pai já era um pouco mais velho, meu pai tinha uns 18 anos, acho. E aí ele veio a praticar, e bom, minha família inteira por parte de pai pratica o budismo. E depois meus pais se encontraram, né, se conheceram na visão dos jovens. Mas é isso aí, né? Olha só que legal. A Débora falando que top, esse horário é ótimo. Eu também acho, né? É que tem gente que prefere mais cedo, né? Mas eu acho que 9 horas é tranquilo, né? Você já tá de boinha, já jantou, né? Todas essas coisas. Vilani falou, foi ótimo, parabéns. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Vi como eles seguiam os ensinamentos dos mais velhos da tribo, né? A Sara falando aqui lá da tribo indígena. Não existe nenhum tipo de idolatria, e sim uma troca de aprendizados. Eu sinto isso no budismo, troca de aprendizados. Perfeito, eu também acho. É bem isso aí mesmo. Pena que tem gente que não é, né? O Gui falando, pena que eu não assisti. Fala, Gui. Deixa eu ver aqui. É o Gui lá da Americana, da galera lá? Acho que sim, hein? Tô vendo aqui. Se não for, tudo bem. O Yara também chegou. Gostaria de aprender mais. Eu acho que não é o que eu tô pensando. Não, vamos aprender mais, com certeza. Sempre dá uma olhada nos stories, tá? Eu sempre vou tentar jogar alguma coisa nos stories, alguma coisa que faz relação ali e tal, e às vezes eu vou jogar umas caixinhas de pergunta, para que a gente possa realmente gerar mais temas, ou para a gente discutir nos stories, ou para virar novas lives, tá bom? A Débora falou, não, sou praticante desde os 3 anos de idade, olha que legal, meus pais começaram a praticar. Pô, parabéns, parabéns mesmo. A Hirakawa Dri entrou também aqui. E é isso, gente. Se alguém quiser entrar agora aqui na live para a gente conversar um pouquinho, chama aqui que eu vou aceitar. Se quiser também, ô Gui, até me faça uma pergunta difícil, eu duvido. Não que eu vou responder, mas eu só duvido. Senão eu já vou encerrar aqui mesmo, gente. Gratidão, eu que agradeço, viu, Sara? Obrigado mesmo, pessoal, que está aqui comigo nesse horário e participando dessa data especial, né, dia 3 de maio. Quem quiser até falar para outras pessoas e ver essa live de novo, daqui a pouco já vai ficar disponível aqui no Instagram, compartilha ali, manda pro WhatsApp, para os grupos do WhatsApp e é muito legal. E quem quiser, inclusive, dar sugestão de novos temas ou perguntas, eu estou super disposto a pegar essa pergunta para virar um novo vídeo, tá bom? É isso, gente. Primeira vez que assisti, amei, parabéns. Obrigado, Neuza. Foi muito legal, adorei. Eu que adorei, viu? Obrigado mesmo, gente. É isso, da minha parte é só. Muito obrigado e tchau, tchau.